Olá, meus queridos alunos do Dom Bosco. Estamos aqui com a disciplina de Física, professor Hermínio. O assunto que vamos abordar agora é calor e temperatura. Tá? Nessa atividade, você não precisa copiar nenhum texto no seu caderno, tá bom? No seu caderno, você vai copiar apenas as perguntas e responder. Tira a foto e manda no WhatsApp para o professor avaliar a sua resposta, tá bom? Então, vamos começar a nossa atividade, nossa primeira atividade. Tá aí. Você faz um cabeçalho de preferência semelhante a esse aí, tá? Vamos lá. Conceito de calor. Toda vez que eu for trabalhar com vocês, pedir o conceito de alguma coisa, eu peço para vocês não copiarem o enunciado. Faça com suas próprias palavras, tá bom? E aqui no texto nós estamos falando, tá aqui o conceito de calor, que ele representa a energia térmica em movimento entre as partículas. Veja só, calor nada mais é que uma energia térmica. E quanto mais essas partículas que estão dentro de você, os átomos, as moléculas, quanto mais elas vibram, quanto mais intensidade vibram, maior é a energia térmica, maior é o calor. Então a palavra calor, ela se refere a isso. Quanto mais suas moléculas, seus átomos estão se mexendo, mais calor você tem, mais vida você tem. Então, calor é energia térmica em movimento. Veja só. Calor é energia térmica em movimento. Ou seja, a energia cinética proveniente da movimentação dos átomos ou moléculas. Tá bom? Então, calor é movimento. Você não está se movimentando, a tendência é você ficar, a sua energia cinética diminuir. E quanto maior for o calor dessa energia térmica, a energia térmica é calor. Então, quanto maior for o calor aplicado a um objeto que esteja em condições isoladas, maior será a sua temperatura. Já vamos ver o conceito de temperatura e de equilíbrio térmico. Mas vamos passar aqui para frente que nós temos 3 tipos de calor. Calor específico, latente e sensível. O específico indica a quantidade de energia térmica que é preciso fornecer a uma substância para que ela possa ter a sua temperatura elevada a 1 grau centígrado. Então são coisas que a gente não vai estudar isso, só para enunciado, título de conhecimento do conceito. Então, calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para que aumente a temperatura de uma substância em apenas 1 grau. E latente, o que vem a ser calor latente? Quando um objeto muda do estado sólido para o líquido ou vice-versa. Esse é o calor latente necessário para a mudança de estado físico. E calor sensível, que vem a ser. O calor sensível causa uma mudança de temperatura, mas não o suficiente para a modificação do estado. Não tem passagem, o objeto não passa de um estado para outro, seja do líquido para gasoso, líquido para sólido, ou sólido para líquido, ou vice-versa, ele não passa. Há transferência de energia térmica, mas ele não passa, não há mudança de estado físico, apesar de haver uma mudança de temperatura. Mas, professor, até agora nós trabalhamos o conceito de calor, não trabalhamos o conceito de temperatura. Olha só, temperatura nada mais é do que um meio de se medir a energia térmica. Temperatura nada mais é como um meio para medir a energia cinética. Como você vai falar assim, olha, eu estou com... medir a quantidade de energia térmica de um corpo. Você vai falar assim, olhar para ele, ó, tá tantos graus. Você olha para essa caneta aqui e você fala assim, olha, você está medindo 10 graus essa caneta. Não tem como, eu não sou termômetro para medir isso. E termômetro é o instrumento que mede a temperatura. A temperatura é a grandeza.
1 grau, 2 graus, 3 graus, positivo ou negativo, entendeu? Então, termômetro é o instrumento, temperatura é o nome que se dá digamos assim, a quantidade de calor, a quantidade de energia térmica. Então, quando se falar de quantidade de energia térmica, você está falando da temperatura. Tá? Calor é energia térmica. Quantidade de energia térmica é a temperatura. O que você vai usar para medir o calor? Você vai medir o calor ou a temperatura? Você vai medir a quantidade de energia térmica. Ao se medir a quantidade de energia térmica, você vai chegar na temperatura exata do corpo do objeto ao qual você está medindo. E qual instrumento que você usa para isso? O termômetro, tá bom? Por último, equilíbrio térmico. É quando você, vamos supor que esse metal aqui, ó, ele está frio, né? Mas eu tenho energia térmica aqui dentro da minha mão. Então, se eu seguro esse objeto que agora está frio, a temperatura dele está bem abaixo da temperatura da minha mão. Mas daqui a pouco vai chegar um momento que a parte onde está em contato com a minha mão vai chegar na mesma temperatura que a minha mão. Eu estou passando energia térmica para esse objeto. Transferência de energia térmica. E daqui a pouco a mesma temperatura que tiver nesse ferro aqui vai estar na minha mão. Isso é o que? Equilíbrio térmico, tá bom? Então, esse texto aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, expliquei, está disponível para vocês no site, tá? Então, como atividade, você vai copiar no seu caderno as perguntinhas e responder, tirar foto e enviar para mim. Então, apenas para você conceituar calor, não copie nada do texto, use suas palavras. Temperatura também, tá bom? E qual a diferença entre calor e temperatura? Somente isso. E eu vou pôr uma ênfase aqui, ó. Conceitue com suas palavras. Tá bom? Abraços. Até a próxima aula. Dúvidas, estou à disposição no período da noite, em dias e horários a serem definidos. Abraços.